Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback. E se já é inscrito, continua a prestigiar o conteúdo, também participando com seu like e com seu feedback. A sua ação é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. E antes de darmos início às nossas análises, tripla do dia, jogos filtrados pré-analisados para a próxima segunda-feira, segundona de alguns jogos interessantes, mas outros eu preferi deixar de fora. Beleza, pessoal? Segundona, dia 12 de fevereiro. Antes de darmos início a essas análises, eu venho fazer um resumo rápido do que de fato aconteceu hoje, domingão, dia 11 de fevereiro. Tivemos vários greens, várias entradas aí bateram positivamente. Infelizmente a tripla do dia quebrou no empate do Barcelona frente ao Granada 3-3, mas a gente bateu a tripla promissora, bateu o top 5, enfim, a maioria das entradas, probabilidade de placar exato 2-0 do Corinthians, cravei, por pouco não cravo 3-0 do Stuttgart, que foi 3-1, tomou aquele golzinho que não era para ter tomado, enfim, foi um dia positivo, pessoal. Pessoal, esse mercado aí de entradas aí de aposta esportiva, ele cobra muito de nós o controle emocional. Eu estava assistindo os 15, 20 minutos finais do jogo do Barcelona, e vai aí uma dica para quem pegou o top 5, né? Quem aproveitou, melhor dizendo, a tripla do dia com aqueles dois outros jogos lá que eu coloquei, que foi River Plate, eu esqueci o outro time agora. O jogo do Barcelona estava perigoso. Assim que o Barcelona empatou, dependendo de quanto estava pagando aí o cash out é válido, pessoal. O cash out é feito para essas horas, esses momentos aí de risco. Então, quando estava empate 2-2, era válido sim o cash out até mesmo no 3-3. Então, caso vocês entraram aí no top 5, reaproveitando os dois, né, além da tripla do dia, né, os dois times, melhor dizendo, e formataram junto comigo aquele top 5 que eu deixei no canal, quem deu cash out aí e teve greens, manda um alô aí, ou até mesmo na tripla do dia, dá um toque aí, comenta aí no vídeo aí, porque é muito importante, entendeu, pessoal? Porque o cash out, ele é para isso, ele é uma ferramenta que algumas bancas nos dá, dependendo do jogo, para que a gente possa também, né, ter aquela oportunidade de se livrar de um red. Então, vamos com calma, pessoal, não adianta ficar estressado, que futebol é assim, infelizmente, hoje não deu para o Barcelona, algumas coisas têm que ser reavaliadas, quanto a colocar ele novamente nos nossos binguinhos, mas enfim, bola para frente, segue o jogo, bater uma tripla promissora e outras probabilidades. Mas vamos para o que interessa, amanhã segundona, alguns jogos interessantes, para algumas pessoas muito mais ainda, mas para mim nem tanto, então eu filtrei aquilo que eu julgo de valor e que se parece com as minhas características, beleza, pessoal? Então vamos logo para a La Liga, rodada 24, Campeonato Espanhol. Às 5 horas da tarde a bola rola para Almeria, 20º colocado com 6 pontos, e recebe o Atlético Bilbao, 5º colocado com 45 pontos. Com a derrota do Atlético de Madrid hoje, o Bilbao está a 3 pontos do mesmo. Caso vença amanhã, vai a 48 e fica empatados em número de pontos, separado apenas no critério de desempate. Jogão importantíssimo, jogo com requintes de emoção amanhã. O Bilbao tem que ir para cima, tem que fazer jus aí a sua melhor qualidade, o seu bom momento no campeonato e, consequentemente, a sua melhor equipe. Para mim, o Bilbao vence essa partida, 4 jogos invicto até aqui, com 2 vitórias, 2 empates, marcou 7 gols, sofreu 12, um ataque funcionou muito bem, média positiva de 2 e uma defesa sólida no que diz respeito a esses últimos 4 jogos. Já pelo lado do Almeria, 13 jogos sem saber o que é vencer, sendo 3 empates, 10 derrotas, marcou 8 gols e sofreu 21, uma média aí de mais de 1,5 gol contra por partida e uma média inferior a 8 gols positivos por partida. Em casa, não sabe o que é vencer há 11 jogos, são 5 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols, média positiva de 1 e sofreu 21, média negativa de 2. Observação, 4 jogos em casa sem marcar gols. Curioso que a equipe tem um ataque com média aí de 1 gol próprio por partida, mas a sua defesa ela é muito vulnerável. Então vamos explorar também o mercado de gols amanhã. Tem valor mais de 1,5 gol aí para os mais ousados, até porque o Almeria, 20º colocado, e o Bilbao brigando por pontuação e, consequentemente, ainda com aspirações a conquistar uma das vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões. Eu vejo um jogo movimentado amanhã, um jogo com grande probabilidade de 2 gols para a gente amanhã. Mas essa vitória do Bilbao me agrada muito, com o empate anula, né?
apesar de que eu estou acreditando muito nessa vitória do Bilbao amanhã, vive o melhor momento, é a melhor equipe e vai pegar uma Almeria que tem números bastante insatisfatórios. Confronto direto em casa nos últimos 6 jogos, o Almeria venceu uma vez, empatou uma e perdeu 4, ou seja, o Bilbao leva vantagem nesse confronto direto, até mesmo quando joga fora de casa. Marcou 11 gols, média positiva de 2, sofreu 5, média negativa de 1. Fora de casa, o Bilbao tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, se mostrou ser um bom visitante, de bom para ótimo, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 16 gols, o que dá uma média positiva de 1,5 e sofreu 6, uma média bastante satisfatória no que diz respeito ao setor defensivo. Jogando fora de casa, ainda na condição de confronto direto, ele está a 11 jogos sem saber o que é perder do Almeria, com 10 vitórias e 1 empate. O sexto colocado é o Real Betis, com 38 pontos. O Bilbao precisa vencer amanhã para colar no Atlético de Madrid em número de pontos, em especial, e se afastar um pouco mais do Real Betis, que é o sexto colocado com 38 pontos. O Bilbao vencendo, sobe uma casinha, fica numa situação mais confortável e com maior potencial para brigar por uma dessas últimas vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. Então, Bilbao para vencer amanhã, empate anula para os mais ousados, mais de 1,5 gols. Probabilidade de placar exato, Almeria 0, Atlético de Bilbao 2. Agora saindo da La Liga, vamos direto para o Campeonato Italiano, rodada 24, às 4h45 da tarde, a bola rola para Juventus e Udinese. O Juventus que é o segundo colocado com 53 pontos e a Inter de Milão, líder disparado com 60. A Juventus tentando manter a manutenção, ou quem sabe até se aproximar ainda mais do líder Inter de Milão. Ela vai em busca dessa vitória amanhã contra o Udinese, que tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Uma vitória, 7 empates, 5 derrotas. Nos últimos 6 jogos fora de casa, conquistou apenas uma vitória, 2 empates, 3 derrotas, marcou 5 gols, um ataque razoável, um ataque pouco eficiente, uma defesa vulnerável com número negativo de 2 por partida. Já na condição de mandante, a equipe da Juventus, dentro de casa, nos últimos 6 jogos, venceu 5 e empatou 1, marcou 16 gols, uma média positiva de 2,5 e sofreu 2, uma defesa muito sólida, principalmente quando os jogos são dentro do seu território. 16 jogos invicto como mandante. Uma derrota nos últimos 20 jogos, uma fase muito, muito boa da equipe da Juventus, por isso que está ali, bem próximo da Inter, brigando palmo a palmo aí por essa conquista de campeonato. 15 vitórias, 4 empates, 1 derrota nos últimos 20 jogos. Nos jogos aleatórios, confronto direto, são 7 jogos de invencibilidade com 6 vitórias e 1 empate, supremacia total. Dentro de casa essa supremacia só aumenta. 8 jogos, 8 vitórias, 22 gols e 4 gols sofridos. Uma média aí bem próxima dos 3 gols por partida. É favorita amanhã, grande probabilidade de vencer o primeiro tempo. Uma boa entrada amanhã no bilhete. Essa vitória no primeiro tempo me agrada muito. E probabilidade de placar exato 3-0. Mas essa Juventus para vencer no primeiro tempo também tem muito valor. E o mais de 1,5 gol para mim é a melhor entrada. Uma entrada mais segura, uma entrada menos arriscada, é um mais de 1,5 gol. Mas essa vitória no primeiro tempo me agrada muito. E a Juventus para vencer seco também me agrada demais. 3-0, probabilidade de placar exato. Agora partindo para o terceiro jogo, La Liga 2. Valladolid e Albacete, jogão de bola, jogo muito importante. O Valladolid é o sexto colocado com 40 pontos, o Albacete é o 17º com 26. O Cartagena está na 19ª posição com 25 pontos. Então o Albacete está bem próximo ali, do descenso, precisa vencer, 26 pontos. A equipe do Valladolid também precisa vencer, 7 jogos até o presente momento aqui, os últimos em especial, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 5. Um ataque razoável, uma defesa também com número satisfatório. É bem verdade que a equipe do Valladolid, ela em casa, só tem uma derrota nos últimos 10 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 18 gols e sofreu 7, uma média positiva aí de mais de 1,5 gol e número satisfatório no que diz respeito ao setor defensivo, está dentro da média aí, menos de 1 gol negativo aí nesses últimos 10 jogos. No confronto direto, jogos aleatórios, 8 jogos sem empate até aqui, foram 5 vitórias e 3 derrotas. Só que dessas 3 derrotas, 2 foi fora de casa. Então, dentro de casa, o Valladolid exerce uma vantagem aí diante do Albacete. Confronto direto como mandante, foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos, marcou 9 e sofreu 6. Para mim, Valladolid para vencer, segundo as análises aqui, números muito mais positivos, joga em casa, tem reais condições de conquistar essa vitória amanhã. Está com 40 pontos, sexto colocado, precisa muito vencer.
Probabilidade de placar exato 2-1 para o Valladolid ou mais de 1,5 no bilhete, mas esse empate anula a favor do Valladolid, para mim tem muito valor, beleza, pessoal? Tripla do dia, 3 jogos pré-analisados. Aí a gente tem o Valladolid, tem o Bilbao e tem a Juventus. Só que eu vou analisar mais 2 jogos aqui e, consequentemente, eu vou filtrar e separar 3 times aí com potencial para vencer. Beleza, pessoal? Então vamos para a quarta análise, campeonato português. 5h15 da tarde, a bola rola para a Arouca, o oitavo colocado, 25 pontos, recebendo o Porto, que é o terceiro, com 45 pontos. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, o Benfica estava empatando, estava com 52 pontos, primeiro lugar, segundo lugar, o Sport também com 52 pontos. Então, é de extrema importância, se o Porto ainda quer brigar por campeonato, vencer amanhã a equipe do Arouca, mesmo que jogando fora de casa, iria a 48 pontos, ficaria apenas a 4 do Sport e do próprio Benfica. Porto, que na sequência, no próximo dia 17, vai pegar uma equipe também ali mediana, uma equipe, entre aspas, fraca, né, que é a Estrela Vermelha, pode somar mais 3 pontos, aí iria, contando com amanhã, caso conquiste a vitória, iria a 51 pontos. Ficaria muito mais próximo aí dos 2 primeiros colocados, e esse é o objetivo do Porto até o jogo do mata-mata das oitavas de final, frente à equipe do Arsenal, dentro de casa, jogo de ida, dia 21. Então, até lá, o Porto quer chegar nas cabeças, ali, palmo a palmo, ainda com condições de brigar por título. Então, acredito na vitória do Porto amanhã, está invicto a 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates até aqui, 18 gols marcados, uma média positiva aí de 2 gols por partida, e sofreu 3, uma defesa que se mostrou muito sólida. O Arouca vem de 3 vitórias nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias e 3 derrotas, marcou 10 gols, um ataque que se mostrou positivamente com média de 1,5 gols e média negativa também de 1 para 1,5 gols. Dentro de casa venceu 2 jogos nos últimos 11, não se mostrou ser um bom mandante, porém o ataque teve números razoáveis, média de 1 gol por partida, marcou 12, sofreu 14, uma defesa mais vulnerável, né? Sofre mais do que marca gols, principalmente quando joga em casa. Já no confronto direto, como mandante, 6 derrotas nos últimos 6 jogos, dentro de casa para a equipe do Porto, ou seja, um freguês de longa data, e em 4 dessas 6 derrotas, ele não marcou gol, desses 6 jogos, melhor dizendo, marcou apenas 2 gols e sofreu 18, média negativa de 3, e um ataque muito pobre, com números até mesmo incontáveis. O que esperar amanhã? Uma vitória do Porto, mas o Porto andou dando umas rameladas aí recentemente, mas ainda assim eu acredito nessa vitória do Porto amanhã, probabilidade de placar exato 2-0, um jogo com cara de 2-1, mas eu vou dar essa moral para o Porto, 2-0 para o Porto amanhã, o fora vence, empate anula, tem muito valor, probabilidade de placar exato, repito, 2-0, quem quer ir no mercado de gol, na ousadia ali, o mais de 1,5 gols também tem um valor significante, pelos números de ambos, pelo poder de ataque do Porto, né, e também pelos números insatisfatórios da equipe do Arouca, principalmente dentro de casa, quando ele conquistou apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos. Então, é algo para o Porto explorar amanhã essa vitória, buscar mais esses 3 pontos, ficar com 48, bem próximo dos 2 primeiros colocados em termos de pontuação, e no próximo jogo contra o Estrela Vermelha, confirmar mais uma vez seu favoritismo e diminuir ainda mais essa diferença. E chegar com moral aí nesse jogo de ida, nas oitavas de final, frente ao Arsenal. Esse é o objetivo do Porto até lá. Então, Porto para vencer, ou mais de 1,5 gols, empate anula, tem valor também. Agora, fechando o top 5, vamos para um jogo aqui da Romênia, rodada 25, Farul Constanta e Dinamo București. Esse time aí já me deu muito red, esse București. Tomara que ele amanhã não trate de me contrariar. Farul Constanta, quinto colocado com 37 pontos, Dinamo București, 16º, lanterna com 16 pontos. O Farul Constanta está invicto a 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates. Em casa foram 4 vitórias e 5 empates nos últimos 9 jogos, marcou 13 gols, sofreu 7, uma média positiva de 1,5 e números aí inferiores a 1 gol negativo por partida. Confronto direto, 6 jogos entre eles até aqui, jogos aleatórios, 2 vitórias do Farul, 1 empate, 3 derrotas. Mas essa derrota aí do Farul, a última derrota, no que diz respeito a esses jogos, a esses confrontos, foi em 2009, goleada 4-1, faz tempo também. O Dinamo București fora de casa, 1 vitória nos últimos 10 jogos, é um péssimo visitante, 1 empate, 8 derrotas, marcou 6 gols, um ataque pobre e sofreu 18, com média aí bem próximo dos 2 gols negativos. O que esperar amanhã? Vitória do Farul Constanta, probabilidade de mais de 1,5 gols vem quente aí, eu vou dar essa moral pro Farul amanhã, 2-0, um jogo também com cara de 2-1, 3-1, caso o Farul realmente entre decidido a jogar bola e a vencer a partida, porque tem números muito mais significantes
números muito mais sólidos diante do adversário que tem números muito abaixo aí das probabilidades de resultados no que diz respeito a um resultado positivo para o mesmo. Então, um confronto direto ele também leva desvantagem. É bem verdade que nesses últimos 6 jogos o Faru perdeu 3 e ganhou 2, mas aqui tem outras probabilidades que eu vejo o Faru com mais vitórias e placares muito mais interessantes, até mesmo nesse confronto direto. Faru para vencer, probabilidade de placar exato 2-0. Fechando aqui o top 5, Faru Constanta pela Romênia, 15 horas esse jogo, probabilidade de 2-0 para cima do Bucureste. Porto enfrenta o Arouca fora de casa, rodada 21 do Campeonato Português. Porto para vencer, probabilidade aí de 2-0 Porto. Juventus e Udinese, rodada 24 do italiano, 4h45 da tarde. Juventus para vencer, probabilidade de 3-0. Almeria e Bilbao, Campeonato Espanhol, rodada 24, 5 horas da tarde. Almeria 0, Bilbao 2, probabilidade de placar exato. E Valladolid, La Liga 2 e Albacete, probabilidade de 2-1 para o Valladolid. Esse jogo acontece às 4h30. Então tá aí os 5 para vencer. Quem quiser entrar aí no top 5, com sua conta e risco, beleza, pessoal? Mas não esquece de botar aqui um dupla chance no Valladolid, que tem muito valor, beleza? Então, Valladolid para vencer, Bilbao para vencer, Juventus para vencer, Porto para vencer e Faru Constanta para vencer. A tripla do dia ficou assim: Porto, Juventus e Bilbao. E aí eu vou procurar mais um time aí para formatar a tripla promissora, completar aqui, viu, pessoal? Apenas 6 times, né? Um não está aqui na análise. Eu vou trabalhar amanhã na formatação dos binguinhos, nas probabilidades de resultados, um bilhetezinho pronto, probabilidade de placar exato desses 6 jogos, 5 eu já falei, falta um que não está aqui na lista, repito, e só. Quem quiser ir em outros jogos, tem um jogo aí do campeonato inglês, né, do Chelsea, é isso? Acho que é o Chelsea, estou fora, entendeu? E outras probabilidades, outras entradas aí também, eu estou fora. Filtrei esses jogos aqui, mais um para formatar a tripla promissora só. Quem quiser é por sua conta e risco. O mercado amanhã tem outros jogos aí. Agora é por conta e risco de vocês, eu não vou entrar nesses outros jogos aí, estragar o meu início de semana, beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima.